que a gente percebe? Tanto no paleo-hebraico quanto no proto-sinaítico, o que acontece? É só pegar a letra Dalet, tá? E botar uma para cima e uma para baixo, tá? É só isso. Tem nada demais, é isso, é simples. Então, por isso que tipo assim, a gente tem que desenhar. Então, mostre esse vídeo para as pessoas que, porventura, não tenham esse entendimento. Então, muitas vezes a pessoa está fazendo techuvá há pouco tempo e o que chama a atenção das pessoas são assuntos conspiratórios, coisas conspiratórias, isso aí dá ibope, isso dá muita visualização. E virou uma modinha falar mal da bandeira de Israel, tá? Então, a gente precisa combater a ignorância com o quê? Com a instrução, tá? Então, outra coisa interessante. Olha só, não tem aquela fala que inventaram há pouco tempo aí no Brasil, só desenhando mesmo? Então, eu desenhei aqui. Eu sei que todo mundo que já participa do nosso grupo já sabe, mas é até legal vocês mostrarem esse vídeo aqui, pausar nesse pedaço aqui e tudo, e mostrar para as pessoas que tem muita gente que é na ignorância mesmo, não é maldade. Ela ouviu falar, está começando a techuvá há pouco tempo, esse negócio da bandeira de Israel, o irmão bota essa bandeira de Israel ali, com essa estrela de Davi, que não sei o que é um símbolo pagão. Primeiro que não é estrela de Davi, já falei, é Magen David. No Salmo 18 é um entre vários salmos que Davi fala, que Arruá é o seu escudo, Magen, tá? Mageni, meu escudo. Então, aqui está escrito em hebraico, Matot, tá? Lembrar que o hebraico é sempre da direita para a esquerda, tá bom? Então aqui nós temos o Men, temos o Tet, o Vav e o Tav, tá? Matot. Men, Tet, Vav, Tav. E toda palavra em hebraico, toda letra, na verdade, tem um valor numérico, tá? Porque o hebraico é Lashon Kadosh, a língua sagrada, a língua santa, a língua dos céus, tá? Então, cada letra tem um valor numérico, tá? E a palavra também forma um valor. Isso se chama gemátria, quarto nível de interpretação israelita, tá? Esses 4 níveis se chama pardeis, tá? Então, o quarto nível é o sod, que significa segredo. Através dos valores numéricos, muitas vezes, nós descobrimos segredos que passariam despercebidos nas traduções, tá? Então, a primeira letra vale 40, a segunda vale 9, a terceira vale 6 e a quarta vale 400. Total 455 é o número, é a gemátria dessa paraxá. Então vamos lá. 455, aí não pode parar aí. 4 mais 5 mais 5, tá? Vai dar o quê? 14. 14 é a gemátria do rei mais famoso que já existiu em Israel, o homem segundo o coração de Elohim, Melech David, o rei Davi. Então, Davi, eu escrevi aqui para vocês verem, tá? No hebraico moderno, tá bom? No hebraico moderno, tá aqui. Aqui no paleo-hebraico, que é o hebraico que era da época de Moshe, de Moisés. E aqui na época dos patriarcas, de Abraham, Yitzhak, Jacob, tá? Então, tá escrito Davi, tá? Então, o rei Davi, tá? Ele diversas vezes no livro dos Salmos, ele se referia a Yahuwah Elohim como Magen, Mageni, ou seja, meu escudo. E hoje na bandeira de Israel, nós temos o emblema que é o escudo de Davi, que algumas pessoas, por ignorância, eu acho até que não é maldade, né? Muitas pessoas não entendem o que significa Magen Davi, o escudo de Davi, e chamam incorretamente de estrela de Davi, mas é o escudo de Davi. Então eu fiz aqui para ficar bem fácil de todo mundo entender, olha só. No hebraico moderno é assim. No paleo-hebraico aqui, ó, vocês estão percebendo que tem um triângulo aqui, ó, um triângulo e um outro triângulo aqui? Vocês estão vendo? E a letra que tem no meio, ou seja, Dalet, Vav, Dalet, tá? Ou seja, um triângulo começando e outro triângulo finalizando. E no meio a letra Vav, que o valor numérico é 6, ou seja, exatamente o número de pontas que o escudo de Davi tem. Tá? Então, muita gente incorretamente, essa bandeira de Israel, são pessoas, como eu disse, que, vamos dizer assim, não é nem maldade, é falta de informação. As pessoas não conhecem, essa bandeira de Israel, e ficam falando um monte de coisa que não procede.
é o quê? Na verdade é uma ignorância. Por quê? Ignorância por quê? Porque a pessoa ignora os fatos. No paleo-hebraico, tá? A gente vê que tem um triângulo no começo e um triângulo no final. E até no proto-sinaítico, que é o hebraico mais antigo, também a mesma coisa, tá? Ou seja, então o escudo de Davi, a Maguen Davi, é nada mais, nada menos que as duas letras Dalet, que tem no nome dele, tá bom? Então... Até o pessoal fala que às vezes, porque tem um círculo no meio, claro, o inimigo copia, né? Exatamente. Em tal religião as pessoas colocam lá, ainda fala errado, a estrela de Davi. Tá, tem religião pagã que colocam a menorá, que era um utensílio que usava no tabernáculo e no templo, e por causa disso a menorá agora vai virar pagã. Menorá é o candelabro. E outros utensílios mais, tá? O inimigo sempre copia as coisas do Criador. Esse dia mesmo eu tava vendo uma... fui no shopping com a Juliana, aí eu vi um cara com uma jaqueta, um motoqueiro com uma jaqueta, tipo, desses grupos, né, de motoqueiro. O nome do grupo era Menorá e era uma Menorá logo deles. Olha aí. Tipo, não era uma religião, né, mas... Quer dizer, um grupo de motoqueiros com a Menorá. Era O nome do grupo era Menorá, tava escrito Menorá, grandão assim, e uma Menorá... O desenho de uma menorá. E um desenho de uma menorá. Então, olha que coisa interessante que o Davi falou. Então, muitos de vocês falam, tem a religião tal, pagã, que usa o mesmo símbolo que tem na bandeira de Israel. E daí? E daí? No livro de Apocalipse diz que nós vamos usar roupas brancas. A gente não vai ficar citando o nome de religiões aqui. Tem uma religião pagã bem famosa aqui no Brasil, que os adeptos usam qual cor de roupa? Qual é a cor? Branca, então não vou usar branco, com turbante na cabeça e tudo, tá? Então não vou cobrir a cabeça, não vou usar branco por causa disso. Ou seja, o inimigo sempre copia as coisas do Criador, tá? Se for parar pra poder vou escrever ver, aqui maior para vocês. Se for parar pra poder ver todas as religiões que usam a Maguen Davi, afinal de contas, é de quem então? A Maguen Davi, né? Porque um monte de religião que eu conheço usa a Maguen Davi. Exatamente, né? Várias usam, né? Então... o inimigo não é de se admirar, ele copia as coisas do Criador. Deixa eu escrever maior aqui para mostrar para vocês, tá? O nome Davi, bem maior aqui, tá? Que fica mais fácil de vocês estarem vendo. Espera aí, só um instantinho. O Yachá tá botando, até o tetragrama utilizam em locais pagãos. Aí, muito legal que o irmão Yachá falou, né? A gente viu até um dia desses um negócio de uma outra religião. De uma outra religião usando o tetragrama. Usando o tetragrama. Tetragrama. A Maguen Davi e o tetragrama. E o tetragrama. Então, olha só. A Rivicá Batista está falando, eram judeus motoqueiros. Eram judeus motoqueiros, né? O grupo da Menorá, né? Então, ele não tinha muita cara de judeu não, mas pode ser, às vezes. Pode ser, né? Pode ser. Então, olha só. Não tem aquela fala que inventaram há pouco tempo aí no Brasil? Só desenhando mesmo. Então, eu desenhei aqui. Eu sei que todo mundo que já participa do nosso grupo já sabe, mas é até legal vocês mostrarem esse vídeo aqui, pausar nesse pedaço aqui e tudo, e mostrar para as pessoas que tem muita gente que é na ignorância mesmo, não é maldade. Ela ouviu falar, está começando a ter chuva há pouco tempo, esse negócio da bandeira de Israel, o irmão bota essa bandeira de Israel ali, com essa estrela de Davi, que não sei o que é um símbolo pagão. Primeiro que não é estrela de Davi, já falei, é Maguen David. No Salmo 18 é um entre vários salmos que Davi fala, que Arruá é o seu escudo, Maguen, tá? Mageni, meu escudo, tá? Então, olha o que acontece. Aqui a gente está vendo Davi no hebraico moderno, em cima, tá? No hebraico moderno. No paleo hebraico, na época que a Torá foi escrita, era assim, tá? E aqui, mais antigo ainda, na época dos patriarcas. Então, olha só. Aqui, vou fazer aqui. Fazer de outra cor aqui, tá? Só para ficar mais fácil. Então, tanto o que a gente percebe é o quê? O que a gente percebe? Tanto no paleo-hebraico quanto no proto-sinaítico, o que acontece? É só pegar a letra Dalet, tá? E botar uma para cima e uma para baixo, tá? É só isso. Tem nada demais, é isso, é simples. Então, por isso que tipo assim, a gente tem que desenhar.
Então mostre esse vídeo para as pessoas que porventura não tenham esse entendimento. Então muitas vezes a pessoa está fazendo techuvá há pouco tempo e começa, o que chama a atenção das pessoas são assuntos conspiratórios, coisas conspiratórias, isso aí dá ibope, isso dá muita visualização. E virou uma modinha falar mal da bandeira de Israel, tá? Então a gente precisa combater a ignorância com o quê? Com a instrução, tá? Então outra coisa interessante. O Elisha botou, o rabo do peixe representa toda a casa de Israel, um símbolo netzarim. Achado em sinagogas de primeiro século, que até mesmo Kefa era um líder dessa sinagoga. E a Clarice botou, profano o que é Kadosh. Usam até bebês em rituais, o bebê não deixou de ser bebê. Aí, legal o comentário, né, do Ari Elisha, da Ruth Clarice, quer dizer, muito show que vocês falaram, ó. E aqui, ó, como a Ari Elisha falou, aqui, ó. Então aqui é o símbolo netzarim, tá dando para ver aí? Foi encontrado em escavações, tá? Na época dos Shlichim, dos apóstolos, tá? Encontraram em Jerusalém, lá com escavações, tá? Esse símbolo aqui, netzarim, que é o quê? Eu vou tirar foto e depois botar no grupo. Para botar no grupo. Tem a menorá, que representa o Messias, tá? A Maguen David aqui, ó. Como é que os netzarim usavam um símbolo pagão? Se fosse estrela de Davi, se fosse um símbolo pagão igual a pessoa fala, como é que os netzarim iriam usar no emblema deles? Ou seja, a menorá, que é o candelabro, representa o Messias. A Maguen Davi, o escudo de Davi, representa a casa de Judá. E o peixinho com a boca para baixo representa a casa de Efraim, que estava distante da Torá. Por isso que o peixinho está com a boca para baixo. Mas quando retorna, encontra as águas da Torá, tá? O que acontece? A gente precisa combater a ignorância, não brigando, não discutindo, mas trazendo luz, explicando. Então, uma coisa básica, um conhecimento básico de paleo-hebraico e de proto-sinaítico, a pessoa vai perceber, tá? Que é o escudo de Davi. Ou seja, Davi é um nome que tem 3 letras, Dalet, Vav e Dalet, tá? Ou seja, a primeira e a última letra é uma letra Dalet, tá? Que representa a porta. Olha que revelação bonita também que nós temos. Mashiach veio, a primeira vinda dele foi uma porta que se abriu, tá? E Mashiach retorna a segunda vez, a segunda porta. Ou seja, os 2 Dalets que tem no nome David representam portas que o Messias abriu. O Elisha botou... o Elisha colocou... o Yachad colocou, Todarabá. Obrigado, irmão Yachad. 2 colocou no grupo. Colocou no grupo, né? Então, obrigado, Todarabá, tá, Yachad? Então, será que os netzarim usam um símbolo pagão? Pô, mas também é muita coincidência o nome de Davi no paleo-hebraico e no proto-sinaítico dá exatamente a Maguen David, né? O escudo de Davi. Então, repetindo, tá? Não precisa a gente discutir com as pessoas, nem nada, tá? A gente combate a ignorância, tá? Com o quê? Com a instrução. A gente mostra, tá? E se a pessoa também quiser continuar na teimosia, aí é com a pessoa mesmo, tá? Mas pelo menos a gente fez a parte da gente. Então, vamos lá. O número 14, tá? Essa paraxá é 455, tá? A gemátria dela. Como a gente viu, 4 mais 5 mais 5 é 14. Então, nós vimos que 14 aponta para o Meler David, ou seja, no nome Davi já estava codificada as 2 vindas do Messias. Primeira letra, Dalet, valor numérico, 4. Olha que coisa extraordinária. Messias veio no ano 4000, então a primeira vinda dele foi no ano 4000, é o valor numérico da letra Dalet, tá? E Dalet significa porta, tá? A letra do meio, que é a letra Vav, tá? Ela representa o quê? No hebraico moderno? Prego. Olha que coisa interessante. E o valor numérico é 6. Então, olha que coisa interessante. Na primeira vinda dele, que foi 4000 anos atrás, ele morreu em nosso lugar, teve suas mãos e seus pés perfurados por pregos, tá? E então o Vav significa prego, que é a letra do meio, e o valor numérico é 6, tá? Então esse Vav está associado às 2 vindas dele. Na primeira vinda, o prego, o que significa a letra Vav, prego, e o valor numérico 6. Quando se encerrarem 6.000 anos, Mashiach retorna para estabelecer o Shabbat Gadol, tá? O que? O reino milenário, o grande sábado, tá?
Então, cada letra Dalet que tem no nome David, do rei Davi, representava uma vinda do Messias, tá bom? Então, um símbolo tão bonito do nosso povo de Israel, mas que infelizmente algumas pessoas não conhecem, tá? Então, vamos lá. Número 14, agora. Em Matitiarro, Mateus capítulo 1, nós vemos que o autor do Evangelho, da Bessorá, das Boas Novas de Mateus, Matitiarro, ele sabendo da importância do nome do rei Davi para a cultura do povo de Israel, ele sabendo que David, a gemátria é 14, tá? Ele faz esse jogo numérico, tá? Ele usa de gemátria. Ele fala, de sorte que as gerações, desde Abraão até o rei Davi, são 14 gerações. E do rei Davi até o cativeiro na Babilônia, 14 gerações. E do cativeiro na Babilônia até Yahushua HaMashiach, mais 14 gerações, tá? Ou seja, os autores das escrituras conheciam isso, os apóstolos conheciam esses detalhes, tá? Então o número 14 aparece em Mateus capítulo 1 3 vezes, totalizando 42 gerações, que é o número dessa paraxá, 42, tá? Tá tudo linkado. Pode falar, Nélia. O Yashá está colocando ali uma coisa que deixo até de testemunho, porque é muito show. A maioria das pessoas que eu consigo explicar a nossa emuná, aqui onde eu moro, vem por meio de curiosidade, por eu estar usando esses símbolos. Através de tudo isso, consigo grandes oportunidades de explicar sobre grandes coisas e levar o nome de Amuá para o conhecimento de muitos. Aí, legal isso que o Yashar falou, né? E os símbolos, aí as pessoas têm curiosidade, é verdade. Exatamente, muito legal o que o Yashar falou. Aqui, até você sempre fala, né, na casa do israelita, as pessoas precisam entrar e saber, né, que nós somos israelitas. Essa semana nós fomos no Rio de Janeiro resolver um negócio e entramos na casa de um judeu, eu e o Davi. É um irmão nosso, judeu, tradicional, ainda não crê no Messias, mas um irmão nosso judeu, tradicional. Nós fomos lá na casa dele em Copacabana e aí eu e o Davi a gente sentiu já o clima. Tá pisando no território de Israel. Era Israel. Já sabe que é Israel. Já sabe que é Israel, consulado de Israel ali. Exatamente, é mais ou menos o que o Yashá faz. Ele, Israel já... Olha, isso é muito legal, por exemplo. Todas as pessoas que olham pra gente... Lembram logo de Israel. Tudo de Israel vem perguntar a gente. Vem todo mundo procurar a gente e perguntar. Né? Até pouco tempo aí um rapaz ia fazer... estavam fazendo esquema de oração por vários países. Quando chegou o país de Israel, vieram perguntar a gente sobre Israel. Então isso é muito legal, o que o Yashá está falando. As pessoas olham para ele, veem Israel, e ele já é um testemunho ambulante. A nossa casa é assim, a casa desse cara que nós fomos lá, né, eu e Davi, que a gente entrou no apartamento dele lá em Copacabana, a gente já viu lá, nós vimos lá no Quiá, os livros, a Torá que ele tem lá. A estante dele de livros. Tudo. A estante de livros, israelita. Você entra na casa dele e você vê Israel, isso é muito legal. Então isso é muito legal. É o que a já está falando, as pessoas olham para ele e ele já é um testemunho. É muito legal mesmo, de verdade. É muito legal. Paulo fala, Shaul, né? Shaul Hachalia fala em 2 Coríntios 3 que nós somos cartas vivas do Mashiach. Uma carta tem que mostrar, tem que mostrar quem foi o autor dela, ou seja, a pessoa tem que ter um impacto ao olhar para o israelita, já perceber na vestimenta dele, nos utensílios, na residência dele, tem que ter esse impacto de santidade as pessoas. Pode falar. David, né? David, ele está falando, Yosef, sobre a Maguinha Davi, já ouvi quem diga que a estrela descrita em Atos 7,43 foi a causa de terem sido espalhados, desterrados. Como isso poderia, se ele, Davi, né, tinha o coração segundo o de Yahuá. Exatamente, isso que o irmão David falou é interessante. Os que acusam, né, incorretamente, né, a Maguen Davi, o escudo de Davi, eles querem conectar o escudo de Davi com Atos capítulo 7, com a estrela de Renfã, de Moloque, né? Que Yahuá os repreenda, né? Esses espíritos malignos, né? Então, eles querem conectar uma coisa sagrada, que é a Maguen David, com esse outro símbolo. Esse outro símbolo aí, esse é uma estrela, esse que aparece em Atos 7, ou seja, esse era uma estrela
mas não se trata do escudo de Davi. Então, quando a gente mostra aqui, por exemplo, igual a bandeira de Israel, não é estrela de Davi. As pessoas falam, estrelinha de Davi, vou comprar um cordão com a estrelinha de Davi. Não, escudo de Davi. Então, é escudo de Davi. Foi legal que o irmão... A bandeira de Pontalite, né? A bandeira de Israel, inclusive, quando foi confeccionada, é muito linda a origem da bandeira de Israel, ela está associada a... por exemplo, essas duas listras que tem na bandeira de Israel representam as águas de cima e as águas de baixo, né? E aqui no meio, o que? A Maguen David, o escudo de Davi, que é um antepassado do Mashiach. Então, aquela estrela de Moloque, de Renfã, lá de Atos capítulo 7, lá é estrela mesmo, tá? E já o escudo que tem na bandeira de Israel não é estrela, é escudo de Davi, tá? Se trata de outra coisa, pode falar. O Elisha, né, tá colocando aqui. O que acontece comigo por enquanto? Para muitos, eu sou pagão, desviado da verdade. Apenas por não concordar com os costumes da igreja. Imagina quando eu começar a andar com utensílios israelitas. Eu não tenho praticamente nada, mas irei adquirir em breve, né? Legal. No caso de Biratã, Yosef Ben Israel, né? Tem alguma codificação, já que um Dalet sinaítico e um do paleo-hebraico, épocas diferentes? Ele está falando se tem alguma codificação. Acho que é mesmo da língua mesmo. Da língua, vai mudando o som. Só a grafia, né? Onde o israelita chega, ele coloca logo a bandeira de Israel, né? Então, olha que coisa interessante. Aqui em cima é o hebraico moderno, mais uma vez. No meio, o paleo-hebraico, tá? O hebraico que era da época de Moisés, tá? E aqui o proto-sinaítico, tá? Ou seja, antes da outorga da Torá. Então, a gente vê o quê? Que tanto no paleo-hebraico quanto no proto-sinaítico começa e termina com um triângulo, o nome Davi. Mas ele está perguntando se é alguma codificação, já que tem... um Dalet sinaítico e... se a gente juntar o Dalet do paleo-hebraico com o do proto-sinaítico, a gente forma a Maguen Davi. A gente vê que um aponta para cima e o outro aponta para baixo. A gente até percebe, né? A língua vai evoluindo, mas o som, a pronúncia continua a mesma. Pode falar. Ele está botando, o que aconteceu comigo foi isso, Moré. Me fizeram acreditar na associação entre escudo de Davi e estrela de Refã. O pessoal fala isso, quer dizer, eles não têm o mínimo de conhecimento de hebraico, e como esses assuntos conspiratórios, ainda mais assuntos antissemitas que visam denegrir a imagem de Israel, poxa, isso é um banquete para os antissemitas, né? Para acusar injustamente os nossos irmãos da casa de Judá. Ou seja, se você vai contra o emblema, né? Contra a bandeira de um país, fica fácil detonar, ridicularizar esse país, né? Então, muitas vezes, erradamente falam isso, né? Tudo que às vezes é uma pessoa de muita influência, né? Tipo, acaba postando um vídeo... Isso, exatamente. Aí, botando uma foto. Falando disso, aí quando vê, viraliza. Viraliza, isso dá audiência. Então, legal que a irmã Eliane falou, né? Vai, Mary. Uma coisa muito legal. O Yachá está colocando aqui em resposta ao Biratã, está falando, porque um aponta para baixo e o outro aponta para cima, aponta as duas casas. A casa de Israel de cima e a casa de Eudá de baixo. Legal. Muito show, legal. Então, vamos prosseguir, tá? Não estava programado a gente falar esse DT aqui não, mas o Criador sabe, tá? Então, em Mateus... Já estão falando aqui da conspiração... aí o pessoal que viaja na conspiração... Conforme a gente estava falando, existem religiões pagãs que usam o tetragrama, que usam o candelabro, gente, que usam um monte de coisa, ou seja, o inimigo copia roupas brancas que a gente vai usar na vida eterna, os sacrifícios da Torá, as religiões pagãs copiam. As religiões pagãs, né? Então vamos lá. Êxodo capítulo 12 tem um outro significado com o número 14, tá? Que é a festa de Pêssar, ou seja, Pêssar é celebrada no dia 14 de Aviv, do primeiro mês, tá? Então esse número 14 aponta para a obra de redenção do Messias Yahushua, que seria descendente de Davi, que é a Gemátria 14, tá? Em Mateus capítulo 1, 3 grupos de 14 são as gerações do Messias. Êxodo 12, o dia da Pêssar é 14 do primeiro mês, ou seja, aponta para a obra de redenção do Messias, esse número 14. Vamos agora pular para
pro número 5. Por quê? 14. A gente quer achar a raiz. 1 mais 4 vai dar o quê? 5. 5 aponta para o quê? A Torá, tá? 5 livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, tá?